Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu sou conhecida como Blablaná. Estamos aqui novamente com Vanessa. Hello. Pode na. Pra quem não assistiu o podcast passado, nós falamos de Jorei. Jorei, tá certíssimo. E eu vou deixar o link aqui no card pra vocês darem uma olhadinha e também vai estar na descrição desse perfil, desse vídeo, se vocês quiserem ver, tá bom? Vão lá ver que tá bem legal. Agora, nós iremos falar sobre criação bilíngue, né? Gente, eu acho esse assunto muito interessante, porque eu queria muito conseguir, muito, quando eu tiver um filho. Queria muito criar, só que eu não sei inglês, né? Não sei outra Para de língua. graça. Não sei, assim, certinho, né? Então, assim, quero ver como vai ser esse desafio. Mas, vamos lá, queria que você contasse primeiro o seu envolvimento com a língua. Você é só bilíngue mesmo, só fala outra língua? Como que é essa questão? Como que você começou? Então vamos lá. Eu tenho o fluente, o português, obviamente, nativo, o inglês e o espanhol. São os que eu tenho fluentes. Além disso, eu tenho o alemão arranhado, que eu acabo deixando de lado, coitadinho. Aham. Porque o inglês me oferece o conforto. Então acabou que eu Sim. não evolui nisso. A minha família vem de uma família parte de pai que tinham pessoas. O pessoal resolveu casar com estrangeiro. E aí Aham. deu uma bagunça generalizada. E aí o que aconteceu? Teve que ter línguas que adaptassem para todo mundo. Então a gente sempre teve essa mistura. Não era nada pensado nem coordenado ainda, mas a gente sempre falou inglês, português e espanhol. Então veio de Ai, que criança, chique, gente. mas não era uma coisa coordenada. Porque o principal de entender é que existe uma diferença entre educação bilíngue e criação bilíngue. São duas coisas diferentes. Uhum. Quando os meus filhos, por mais que eu seja professora, tá, de línguas, eles não têm educação bilíngue, eles têm criação bilíngue. Então, nosso dia a dia, ele funciona com as línguas que a gente usa. Então, se eu vou brincar, se eu vou dar comida, qualquer ação que eu esteja fazendo no meu dia, eu vou selecionar meu método, né, que eu vou escolher para fazer o bilinguismo ou o multilinguismo, e aí eu vou usar aquela língua ali que eu quero. Uhum. Né? A gente tem também a língua de herança, que aí é o meu caso, por exemplo, com meu pai. Tem o alemão arranhado, porque ele, né, tem a descendência de lá, eu tenho essa descendência de lá. Então a gente tem essa língua de herança, que não foi bem desenvolvida. Se Uhum. tivesse sido, eu estava falando mais. Então tem essa questão. E que, por exemplo, desmistifica muita coisa. Um exemplo que a gente tem é de pessoas que se mudaram. Tô no Brasil, vou morar nos Estados Unidos. E aí todo mundo fala, mas é muito fácil falar português com a criança porque você é brasileiro. E não é. Às vezes é muito difícil. Porque imagina você com uma criança inserida num contexto em inglês. Aham. Ela vive o dia todo dela em inglês. Você ter que fazer o português funcionar. Sim. Não é fácil. É mais difícil E do que a gente provavelmente ela imagina. só vai falar dentro de casa, né? Você tá entendendo? Uhum. Então é muito mais difícil. E Sim. acontece. Então tem vários métodos, várias maneiras, vários jeitos que a gente vai encaixar para cada um. Cada um vai achar seu jeitinho ali de fazer isso. Que não é uma coisa nova, não é uma coisa de gente rica. Que todo mundo acha, né? Ah, não, mas é fancy. Não é, gente. Isso daí vem de muito tempo. Não é Sim. de hoje, né? E você sempre morou no Brasil ou você chegou a morar fora? Moradia fixa, Brasil. E aí eu tinha aquelas mudanças, assim, de férias, tudo isso com o pai, que aí já era viajando, já era fazendo Entendi. as Seu pai não nossas mora no coisas Brasil? fora. Hoje em dia mora, mas ele tem moradia fora também. Então, Legal. na época também era assim, né, de férias. Aham. Então eu ficava nessa ponte aérea maluca. Ai, legal, legal. E aí, desde pequena, então, você sempre teve contato com outra língua? Isso, sempre foi inserido línguas ali pra mim. Não era ainda uma coisa certa, não era uma coisa pensada, mas já acontecia, né? E aí, depois disso, me colocaram no curso de inglês, normal, tá? Não posso fazer propaganda. CCA. Nem foi. E aí, nesse curso, eu aprendi a parte da gramática, né? Sim. Mas era muito complicado, porque eu sentia uma dificuldade, assim, tinha vezes que eu sabia mais que o professor. Porque eu já tinha fluência, Sim. né? E aí ficava naquele método arranha-arranha, né? De papagaio, de ficar ali, de aprender o basiquinho, tá? E eu ficava, eu chorava. Tinha vezes que eu falava, eu não aguento mais, eu quero ir. Só que eu tinha que ir porque eu não tinha ninguém em casa que fosse fazer essa alfabetização na outra língua, né? Aí você concluiu? Concluí, eu acho que legal. teve uma hora que Amém. eles começaram a me adiantar, porque viram que não legal. tava dando certo, né? Aham. Mas foi. Ai, maneiro. E você sempre teve em mente que isso continuaria na sua família? Não tinha, não era uma coisa pensada, mas aí eu fui ter filho com uma família argentina.
que Adoro, mantinha adoro as histórias da Vanessa, que gente. mantinha o bilinguismo, porque a mãe argentina com os filhos morando no Brasil manteve o castelhano, né, o espanhol com eles. Aham. Eu falei, não, mas olha só, acho que legal isso. Inconscientemente, a gente começou a fazer isso, porque a abuela, que era a avó, já falava o espanhol. Ai, eu assisti uma série que tinha abuela e eu amo, Amava. gente, eu amo. Ai, que legal. E aí manteve isso entre eles e eu continuei ali fazendo, né, inserindo o inglês ainda muito por cima, sem ter ideia de como direito, como é que isso Aham. vai funcionar. Mas deu certo. Mas deu certo. E esse foi com Foi o Juan, o o primeiro. Juan. Hoje em dia ele fala a língua ou... Todas. E por sinal, gosta mais do inglês. Ah. E a Manu fala... E a Manu, todos têm as três, o português, o inglês e o espanhol, mas cada um vai caindo para sua preferência. Entendi. Né? A Manu teve a questão do Japonês. querer o japonês. Então ela chegou no momento que ela falou, não, eu quero aprender agora japonês. Agora já pediu mandarim também, que começou a ver coisas parecidas, achou Gente, divertido. ela quer o difícil, né? Ela não quer coisa fácil, não. Isso daí tá Cansei muito disso. facinho. Teve isso. Você vê nitidamente que a Lili, por exemplo, a Estrelina, ela já tem uma abertura ali, ela gosta e se encanta com francês. Coisa que a gente nunca colocou pra ela. Ai, Ela que sozinha legal. tem, né? E a Luli ainda não tem uma definição. Mas vai ela fala no- mais inglês, né? ela, Ela ela entende melhor. influencer, eu acho. Deve ser. Ah, eu acho muito fofinho ela falando em inglês. E aí, todo mundo quer meter o dedo assim na criação, né? E todo mundo fala, ai, aprender duas línguas vai confundir a cabeça. Sua cabeça é Atrasar a confusa fala. hoje em dia? Não, ela tá muito boa. Ela confunde por outros motivos, mas não pela língua. A gente tem mitos do atraso de fala. A gente tem mitos da confusão, de que a criança não vai saber o que tá falando. Sim. Nossa, tem, assim, algumas coisas interessantes. Tem a questão do não gostar. Tipo assim, às vezes até familiar mesmo já virou e falou assim, mas poxa, ela não vai falar português direito. Gente, ela mora no Brasil. É, claro que vai. A escola dela Um fala monte de gente aí português. não fala português direito, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Quer falar do meu filho? Teve isso também. Atraso de fala. Não existe isso. Tem pesquisas, inclusive, se você entrar no Sou Bilíngue, ela é uma que pesquisou muito sobre isso. Ela fez parcerias com fonoaudiólogas para estudar sobre isso. Não tem. E eu acho que exercita mais a mente, né? Esse é o ponto. É assim, é uma coisa prática. Se você vai inserir matemática todos os dias pro seu filho, ele vai evoluir em matemática. Sim. Se você botar a língua, ele vai, né? O idioma, ele vai evoluir no idioma. Uma coisa óbvia. O que você Sim, tá com fazendo, o que você vai exercitar mais, ele vai fazer. Então, E já teve situação assim no dia a dia de você sentir isso na pele de alguém criticando? Alguma coisa assim? crítica, não. Geralmente, a maior parte das vezes, as pessoas acham o máximo. E você começa a ver que quando eles ficam maiores, os amigos comentam muito. Tipo assim, nossa, como que a minha mãe podia ter feito isso? Como que meu pai podia ter feito isso? Então, Como minha mãe podia ter feito isso? tem muito, assim. Você pega ali a idade da Manu, do Aham. Juan, você vê que eles falam muito isso. Comentam bastante. legal. Ai, que legal, queria que tivesse feito e tal. Crítica não tanto, só assim, as dúvidas, né, que tem do atraso. Já peguei familiares falando. Ai, mas gente. aí depois aprende, não precisa aprender agora. Coisas desse tipo, mas eu acabo ignorando. E eu acho que é melhor pra criança aprender pequeno do que aprender grande. Burro, É uma- velho, né? é uma Na minha coisa- cabeça não entra mais, por exemplo. Entra assim, é uma coisa prática. A neuroplastia cerebral da criança é aberta. Então, assim, pra ela receber aquilo ali é muito maior. A crença que o adulto tem de não vou aprender, vou demorar a aprender, nunca será perfeito, é muito maior. A criança não tem esse bloqueio. Então, pra ela, quando você pega ali desde pequenininho, é muito mais fácil dele aceitar e dele se esforçar até pra entender aquilo ali do que um adulto, por exemplo. Aham. Então, é isso que acontece. É a questão prática. Você exercitou desde o início, é muito mais fácil do que você começar com 30. Então, Sim, é com sobre certeza. isso. E vamos lá. Eu não sei falar inglês, vamos supor, não sei nada, mas eu queria tanto que meu filho soubesse. Tem um jeito ali pra eu aprender ao mesmo tempo e ensinar ou Tem, muito. desenhos Existe, infantis? mais ou menos. A gente precisa, para qualquer idioma, tá? Que seja, precisa da junção de interação e exposição. Então, assim, uma coisa que as pessoas fazem muito com criança, que é interessante e muito importante de entender. Não adianta pegar o tablet, o celular, o que seja, tacar na mão da criança, botar lá em inglês e falar assim, ó,
vai assistir isso. Porque eu escuto muito, não, mas meu filho fala inglês porque ele fica o dia Assiste inteiro vendo no desenho. YouTube. Eu já tive cliente que fala isso. Gente, aquilo ali, ele tá aprendendo palavras soltas. Sim. Pra você ter um idioma, você precisa de interação, que é a conversa. Se eu chegar pra ele e começar a conversar com ele, ele não vai desenvolver. Porque ele não entende. Ele pode até virar um bilíngue passivo, que é aquele que entende, mas não consegue responder. Então, a mensagem não está sendo enviada. Mas não vai acontecer. Então, você precisa disso, da interação com a exposição. Ou seja, quero que meu filho seja bilíngue, quero que ele pelo menos tenha uma imersão no inglês, entenda o que está acontecendo. O que você vai fazer? Você vai transformar o mundo dele em inglês. Porque fora de casa, ele vai ter o português. Vamos falar aqui com a Pimirim, né? Ele vai ter o português o tempo inteiro, na escola, com os outros parentes, com o que seja. Então, você não precisa se preocupar de, ele não vai saber falar. Ele vai, fica tranquilo. Com certeza vai. É que nem criar criança comendo só maçã, chega na escola come fandangos. Vai ter. Então, você vai evoluir junto com ele. Porque, bem ou mal, você vai precisar aprender pra passar pra ele, sim, né? Com certeza. Então, assim, você não precisa, no início, estar falando 100%. Você vai falar aquilo que você consegue. E livrinhos infantis, isso também ajudaria? Isso aí vai entrar na mesma questão de leitura para uma criança que é monolíngue, uma língua só. Crianças que têm acesso a um livro todos os dias, comparado com crianças que não têm, tinham 300% a mais de vocabulário. Só aí você já entendeu, o livro é super importante, tanto para ele quanto para você. Né? Porque as coisas do dia a dia você aprende ali. Você pega um Peter the Cat, você começa a ler, você vê ele falando sobre desamarrar o sapato, sobre botar a sua blusa, ou então que ele não gosta disso, que aquilo é rocket. Você pega as informações ali, então ajuda totalmente. E eu acho que pra quem não entende nada, pra adulto que não entende nada, eu acho que vai até ficar mais fácil. Não sei, né? Posso estar falando errado. Ler algo que é pra criança, porque vai estar mais simples, né? Sim. Mais direto. E é o vocabulário que você quer também, né? Sim. Porque a gente tem que adaptar para aquilo ali que você tá procurando. E deixa eu fazer uma pergunta. Teve algum momento, que eu sei que suas crianças são bem sinceras, né, gente? Elas fazem cada comentário que eu amo. Teve algum momento que, por exemplo, Estrelinda, Luli, virou e falou assim: mamãe, não quero falar português, coisa chata. Não, teve de não falar inglês. Já? E, nossa, atingiu meu coração. Chorou? Quase. Não faz. E foi a Luli. Ela começou a fazer balé. Ela não ia pra escola ainda. E aí, no balézinho, as músicas eram em português, da Elsa, de tudo. Em casa, ela só sabia as músicas em inglês. E aí, ela virou e falou assim: eu não quero mais fazer isso. Porque, assim, eles pequenininhos, eles não têm ideia de que é inglês e português. Eles levam mais, assim, língua da mamãe e língua do papai. É mais ou menos a ideia. Eu não quero mais falar assim com você. Porque as minhas amigas não falam assim. E as músicas aqui não são as mesmas. Você é a única maluca. Eu quase chorei. Eu fui procurar ajuda com os amigos do Instagram. E aí eu comecei a falar no grupo, né, das outras mães. Falei, olha só, gente, me ajuda aí. Porque cheguei numa situação que eu nunca me bati. Porque você também não vai impor que ela fale, né? E porque você trava a criança, né? Aí eu virei e ela falei, não entende a importância disso ainda, né? Ela vai entender lá na frente. Claro que não. Aí uma mãe comentou que já tinha acontecido isso com ela. Que o filho tinha falado que não queria mais falar e tal, porque eles acabaram numa mudança de país, então era muita informação. E aí ele não queria mais falar o inglês. E ela falou, mas eu usei o código do superpoder. Falei pra ele que era um superpoder que ele tinha, que as outras pessoas não tinham. Ai, que legal. E que, por causa disso, era uma coisa diferente. Então tá bom, né? Peguei Leonina boa como Luli é. Então, minha filha, esse é um superpoder que você tem. Se você não fizer mais, não usar, você não vai mais poder assistir isso e aquilo. Não vai mais poder ir lá ver o Mickey. E aí eu peguei ponto fraco dela, porque ela tá doida pra ir pra Disney. E eu falei que lá o Mickey, a Minnie, todo mundo só fala inglês. Não, mentiu, né? Tá certo. Não sei não, tá? Acho que hoje em dia eles devem falar o espanhol lá também, né? Mas deve ser um bem enrolado, bem... Não sei, eu sei que eu joguei essa e deu certo. Não, mas ela vai chegar falando inglês e ele vai responder em inglês. Então, assim, na cabeça dela, né? E aí a gente usou. Então, hoje em dia ela entende, ela já fala que é um superpoder, né? E ela gosta, assim, ela começou a perceber que era diferente, que ela, né, tava, tipo assim, chamando a atenção ali, conseguindo ajudar. Aí ela achou divertido e voltou, glória a Deus. E qual é a parte mais difícil, assim? Porque não é igual uma escola, né? Você não vai sentar ali todo dia e vai, então, filhinha, a regra é essa. Não tem. Eu acho que é você
Não existe muito a mais difícil. Depende do Da qual é a fase. sua ideia, eu acho. Do que você tá procurando. Quando eu penso no idioma, eu penso a elas estarem abertas a opções, né? Que nem o Juan agora. Ele foi decidir a faculdade dele. Ele tinha a opção de ir pra Argentina. Porque ele tem o espanhol tranquilo, conseguiria fazer, então ele poderia fazer lá. Sim. Então ele estava aberto a opções que uma outra pessoa talvez não tivesse. Sim. Eu penso muito nessa questão do que elas vão ter para a vida delas, né? E de acesso. Eu sei o quanto eu já ajudei pessoas por uma tradução. O quanto, às vezes, uma amiga precisava ver um negócio de faculdade, viagem, e eu pude ajudar ali porque eu tinha aquilo ali para oferecer para ela, que ela não ia precisar gastar dinheiro, vamos dizer assim. Então, assim, é a questão de estar aberto para o que elas quiserem no futuro. E fora que é mais uma opção de emprego, querendo ou não, né? Também, né? Tem a escala. Dizem que com qualquer idioma que você tenha mais, você tem 70% mais chances de arranjar um emprego e de ganhar mais, né? Legal. Digo eu, nunca pensei em fazer o que eu faço. Legal. Então, assim, é interessante pra tudo na vida delas. Vacilou, hein, mãe? Vacilou, hein, pai? Acho que o difícil fica mais na questão do aprofundamento. Então, vamos supor, hoje em dia, a Estrelinda tá numa fase de alfabetização, que ela passou agora. Então, eu tive que entender muito bem qual método que eu ia usar, como que eu ia usar, o que eu ia fazer. O Juan, a gente já deixou mais em aberto. A gente botou ele no curso. Ele fez curso de inglês pela questão da gramática. E você aconselha mesmo botar nesses cursinhos assim? Eu acho assim, curso, óbvio que vai te ajudar. Mas o curso ele é planejado para ser longo e não é personalizado. Então, independente de você já estar entendendo, apto para algo ou não, ele vai te manter naquilo ali, porque, obviamente, é uma questão financeira. Sim. Que entra em contradição e, obviamente, né, vai cair para mim, mas da aula particular. Porque a aula particular você avança de acordo com o seu aluno. Então, você não tem essa necessidade de estar apegado ao livro. Eu tenho que seguir o livro porque é o que está passando. Não, eu posso passar um conteúdo que você entendeu muito bem e, ela entendeu. Não preciso mais ficar batendo nessa tecla. E a gente avança muito mais rápido. Então, tem essa questão. E para quem aposta nessa de criação bilíngue, né, aí só entraria no curso mesmo para gramática, porque não é o seu ponto forte. Se você não quiser se aprofundar, né? Porque hoje em dia a gente já sabe que a parte da alfabetização. Porque a alfabetização nada mais é. Você alfabetizou em uma língua, ele vai conseguir transferir essa ideia para qualquer outra. Sim. Né? E aí você vai dando ali. Só que você tem que dar recursos para essa criança. Você vai ter que dar assistência a ele. Entendi. Então é mais por conta disso. E você, que tem 4 crianças, eu amo falar isso. E vem o quinto agora, tá? Só deixar em off. Quê? Não acredito, você tá grávida! Mais um bilíngue. Eu vou cortar essa parte, tá bom? Tá tranquilo. Ai, que maneiro, gente, eu vou chorar. Revelações do meu podcast. Primeira mão. Ninguém sabe ainda. Não acredito. Ai, felicidade. Quero tirar foto quando nascer. Vanessa, ai, tô tão feliz, sério, de verdade. E Caio não fala em... Isso vai poder deixar mesmo? Pode. Caio não sabe inglês, né? Não, ele era aquele adolescente que fugia. A mãe queria pagar o curso, ele não fazia. Ele não teve, ele aprende por osmose, porque ele não tem pra onde fugir. Porque ele é obrigado, né, Porque ele é gente? obrigado. E quando a gente começou a estar junto e tudo, a gente assistia as coisas e ele assistia dublado. Aquilo consumia minha alma. Aí ele não teve opção. Ele começou a cair pro legendado. E hoje em dia, às vezes, até acaba ouvindo porque eu vejo coisas sem e ele é obrigado a dublar. Eu vou confessar, né, que eu gosto de tudo na língua original. Não importa se é inglês, se é espanhol, tudo eu gosto de assistir na língua original com a legenda, né? E aí eu comecei a assistir La Casa de Papel. Meu marido quis assistir também. Aí eu tive que voltar tudo. E tive que botar dublado, porque ele fala que ele não consegue ler. Aí, beleza, chegou a segunda temporada. Aí eu virei pra ele e falei assim, chegou a segunda temporada. Ele, vamos assistir. Aí eu fui quietinha, assisti na linguagem original. pra eu ver. Gente, eu não consigo dublado, me corrói, sabe? Eu acho muito triste, muito Mas a Manu sem graça. começou a fazer japonês por causa disso. Porque ela começou a entrar nessa fase de anime. Nananã, e aí ela não assistia nada legendado. Ela assistia normal, né? O que fosse o original.
E ela falou, não, isso aqui tá muito ruim, não quero assistir assim, não. E aí ela pediu pra fazer. A boca vai falando e não vai acompanhando, e a emoção não é a mesma, velho. E a gente, voz. Não dá, não. Eu acho E a que, voz. assim, dubladores brasileiros, vocês são ótimos, não é isso. Mas é que a gente sabe que não é aquilo ali. Sim, principalmente quando você já assiste legendado, quando você pega um dublado, meu Deus, você fala, por que botaram essa mulher pra fazer essa voz, gente? Qual o justificativo? O que aconteceu? Muito difícil. Mas, gente, eu fiquei perdida real. Pera aí. Deixa eu me recompor. Nem lembro o que eu tava falando. Meu Deus, o que eu vou falar dos 4, 5 filhos? Tá muito bem. Já sabe se é menina ou menina. É pra fechar, entendeu? Então, a gente não vai saber, tá? Sinta informar só no que vai ser dia? só no parto. Ai, que maneiro! Gostei. Não tenho coragem, que eu sou ansiosa Também e curiosa. não sei se eu vou conseguir, mas tentaremos. Você vai ter que pisar no consultório e falar, não quero saber, tá? Não sei, porque com a estrelinda aconteceu isso, né? Na última ultra, o médico na ultra virou e falou assim, a menininha tá ótima. Eu olhei pra ele e comecei a chorar. Ele, o que foi? A gente não queria saber o sexo. Tem que entrar, abrir a porta e já falar, ou então, não quero saber, tá bom? Só quero saber se tá bem ou não. Tudo bem? Beleza, obrigada, tchau. Nem vou olhar muito, porque eu consigo entender, então. Hoje em dia eu também entendo. Eu não quero mais saber, gente. Mas enfim. Então, você que já passou por essa etapa de... Seu filho mais velho tem quantos anos, meu? 17. 17 anos, a Manuzinha tem? 14. 14 e as outras são pequenininhas, né? Qual fase, assim, é mais difícil? Qual que você Maior. acha? Eu acredito. Maior? Uhum. Porque se você não fez quando era pequenininho, bom, assim, você não manteve aquilo ali, quando eles estão maiores, o convívio Cheio de com vontade, você é né? menor. Não, e é menor. Ele vai pra escola, vai pra curso, sai, passeia, fala com os amigos. Então, assim, não é igual uma criança pequena. Que tá ali o tempo todo, O praticamente. tempo todo com você. Então, assim, esse manter no maior, eu acho mais difícil. Entendi. Então, depende muito do que você plantou lá pequenininho. Ai, Né? legal. E o interesse deles também. Porque se você não fez aquilo ali ser uma coisa legal, se você não deu um motivo, que essa é a principal coisa. A criança vai crescer, ela vai querer um motivo para aquilo, senão ela não vai continuar. Se você não deu um motivo, já era. Eles precisam de alguma motivação, sabe? Aham. E adolescente, né, gente? Adolescente a gente entende. Não, vou como... falar que os meus são muito bonzinhos. Graças a Deus. Adolescente. Tô brincando. E você tem uma dica, assim, super importante pra pessoa que tá na ideia, mas ainda não pôs em prática por algum motivo. Qual é a sua principal dica, assim? É fazer. É óbvio que a gente tem muito recurso, a gente tem método, a gente tem cursos pra isso, existe muita coisa. Mas começa. Porque independente do ser muito ou pouco, separar ou continuar, houve alguma interação. Sim. Aquilo ali fica na criança. Então, mesmo que eu comecei, tô fazendo aqui pequenininho, cresceu e perdi aquilo ali, não consegui Na continuar. correria, não consegui. Mas quando ele retomar aquele ensino, ele tem ali a sementinha plantada, ele já vai ter E fica mais fácil uma mesmo? proximidade. Provavelmente vai ficar mais fácil pra ele ter algum contato. Não vai ser tão absurdo. Eu acredito, porque eu desenhava muito quando era pequena. Hoje em dia eu já não desenho tanto. Mas quando eu paro pra desenhar, meio que eu não esqueci aquilo, entendeu? Sim, não ainda sai tá ali. palitinho, sai um negócio ainda ali. Sai mais ou menos, mas tá ali ainda, né? Acredito que com a língua também seja a mesma coisa. É a mesma coisa, isso é um exercício. É um músculo, seu cérebro é um músculo como as outras partes do seu corpo. Então, vou pra academia todo dia. Se você parar um dia, você vai sentir diferença. Numa semana, né? Você vai sentir diferença na outra semana. Não é que você vai ficar caído, mas não vai ser a mesma coisa que você Não tava. vai ser. O idioma é a mesma coisa. É sementinha que você vai plantando todo dia, você vai mantendo aquilo ali. E essa questão, hoje em dia a gente tem métodos comprovados, a gente tem maneiras de fazer isso. Então, assim, o que mais tem, de verdade, são Instagrams, por exemplo, dando dicas de graça. Pra isso. Né? Eu legal. Faço consultoria bilíngue, mas existe as dicas de graça lá que funcionam também. Então é muito maior, sabe? Leitura para quem tá aprendendo, né? Quero saber o que vai acontecer. Uma das coisas interessantes que eu falo, e por exemplo, a Sou Bilíngue, a Luísa, ela tem um livro que eu achei fantástico pela questão ela mostra ali na prática, ele é muita questão ali de como vai funcionar, o que você esperar daquilo. Então, eu sei que peguei uma criança que agora com 3 anos eu resolvi inserir o inglês com ela. Não vai ser agora que eu vou falar com ela uma frase e ela vai fazer, ok, mami, let's go. Não vai acontecer isso, mas Sim. eu já sei o que esperar dela, que ela provavelmente vai ter um inglês passivo até que ela comece a desenvolver.
Porque senão a gente desiste no meio do caminho. E Com saber certeza. a etapa que você tá e o que tá acontecendo Como vai reagir, te né? ajuda a manter, senão a gente Sim. acaba desistindo. E as crianças com o Caio, ele fala em português ou ele fala... Português, normal. Ele em casa a gente mantém em Sem querer, elas falam inglês com ele e ele fala, ou, cai pra real, Não, professor. não tem. Tem as brincadeiras, né? Às vezes a Luli chega e fala Fala uma inglês pra ele não brincadeira. entender? Não pra não entender, mas ela solta alguma coisa assim e ele entende, né? Porque já tá acostumado. Adoro. Mas não é uma troca entre eles, não. A gente tem essa divisão dos idiomas, né? Ah, legal. quando E elas tá ali. entendem direitinho. Com você Entendem. pode ir tranquilo e com ele é português mesmo. Acabou fluindo, normal. Não tivemos Ah, legal, problema, né? não. Então a gente dá pra perceber que não afeta mente nenhuma, né, gente? Pelo amor de Deus, tudo papo furado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o Instagram aqui da Vanessa pra vocês irem lá, né? Entrar em contato, Isso. quem quiser ter aula, né? E tem aula online, certinho? Faz seu jabá aí. Ah, então, as aulas online tem o inglês e o espanhol e o português para estrangeiros. Então, vai depender aí do que a pessoa tá procurando. Mas temos o infantil e temos as outras idades, normalmente, só que o infantil são turminhas, né, para que eles possam interagir. E tem a consultoria. Então, eu já sei o inglês ou eu não sei e quero que meu filho tenha, né? Como é que eu vou fazer? E aí a gente tem todo um passo a passo aí que a gente E você faz específico também, né? Que uma vez você falou comigo, vou viajar, queria ter essas aulas pra minha viagem. Exatamente. As aulas, elas são personalizadas. Então, quando você começa a fazer, a primeira coisa que eu vou te perguntar, por que você quer o motivo, né? Eu brinco que é o motivo. Por que você quer fazer? Você vai pensar, não, eu sou engenheiro e preciso pro meu trabalho. Então, nosso vocabulário vai ser voltado pra isso. Não, quero viajar ou só quero saber pra usar na minha vida. Então, a gente tá aberto aí, vai ser sempre focado e personalizado pro que precisa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar no gostei, comentar aqui embaixo. Um beijo pra todos vocês. Um tapa na testa. Tapa na testa. E tchau. Pode ir na